Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom revê-los novamente, agora com a nossa disciplina de microbiologia e parasitologia. É uma matéria mais abrangente, com mais conteúdo, e garanto que vocês vão gostar muito do que eu vou passar para vocês, tá? Hoje é o início da disciplina e eu vou explicar um pouquinho para vocês, um pouquinho do conteúdo, tá? Parasitologia é a ciência que estuda os parasitas ou micro-organismos ou germes. O termo germe é um termo que hoje não se utiliza muito, mas vocês podem encontrar em livros mais antigos a palavra germe, que significa micro-organismo ou parasita, tá? Micro-organismo, parasitas são elementos que nos causam doenças, na maior parte das vezes, mas nós temos também micro-organismos que são benéficos para a nossa saúde, que nós vamos estudar posteriormente, tá? E quais são os principais micro-organismos, parasitas ou agentes infecciosos, são todos sinônimos, que nós temos que causam doenças para o nosso organismo? Nós temos os vírus, as bactérias, os fungos, os artrópodes, os eumintos. Eumintos são os vermes, tá? E assim, pessoal, o que é importante vocês entenderem, né? Na disciplina de microbiologia, nós vamos falar muito em hospedeiro, tá? O hospedeiro é aquele que hospeda, é aquele que recebe. E nós temos dois tipos de hospedeiro. Nós temos o hospedeiro intermediário e o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário é aquele que transporta o micro-organismo para o hospedeiro definitivo. O hospedeiro definitivo é aquele que recebe o micro-organismo através do hospedeiro intermediário. Então, o hospedeiro definitivo, na maior parte das vezes, é o homem. Somos nós, o ser humano, que nós acabamos manifestando o que? A doença. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Existe uma doença chamada doença de Chagas. Eu acho que a maior parte de vocês já ouviram falar sobre essa doença. A doença de Chagas, ela é causada por um micro-organismo chamado Trypanosoma cruzi. E o que acontece? O Trypanosoma cruzi é um micro-organismo ou agente infeccioso ou parasita. É ele que causa doença no ser humano, tá? No homem. Então, o homem é o hospedeiro definitivo, porque recebe o parasita e vai manifestar a doença. Quem é o hospedeiro intermediário? Quem é que transmite esse micro-organismo para o ser humano? Né? É o barbeiro, é um inseto chamado barbeiro. Então, geralmente as pessoas mais antigas que moraram em casa de pau a pique, casa de barro, são pessoas que geralmente têm essa doença e o diagnóstico ele demora muito para ser manifestado, tá? E o que acontece, pessoal? Eu não vou entrar a fundo com essa doença agora, porque eu só quero que vocês entendam o conceito de hospedeiro intermediário definitivo. O hospedeiro intermediário é o barbeiro. Então, ele pica. Por que o nome de barbeiro? Porque geralmente ele pica o rosto, a face do ser humano, tá? E quando ele pica o rosto do ser humano, ele vai deixar o quê? Ele deixa fezes. E nessas fezes, a pessoa coça e as fezes vão para a corrente sanguínea e contamina diferentes órgãos, tá? Principalmente coração e pulmão. Então, é muito importante, né, tomar muito cuidado com esse tipo de moradia, porque pode causar essa doença grave, incurável. Ela não tem cura, ela tem apenas um tratamento para aliviar os sintomas. Então, vamos lá. O hospedeiro intermediário é o quê? É aquele que vai transportar o micro-organismo para o hospedeiro definitivo. Então, o hospedeiro intermediário da doença de Chagas é o barbeiro, porque ele vai transportar
o Trypanosoma cruzi, que é o parasita, para o hospedeiro definitivo, que é o homem, tá? Que é o ser humano, tá? Então, eu espero que vocês tenham entendido essa diferença de hospedeiro intermediário, que é o transportador, e o definitivo, que é o homem que manifesta a doença. Tudo bem? E os parasitas, muitos deles estão dentro do nosso organismo e outros estão no meio ambiente, tá? Vírus, bactérias são micro-organismos microscópicos, ou seja, você não consegue enxergá-los a olho nu. Nós precisamos do quê? De um microscópio para poder enxergá-los, tá? E no nosso corpo, nós temos algumas barreiras que são naturais contra esses parasitas, ou seja, são barreiras que impedem esses parasitas de entrar no nosso corpo. Primeiro deles, a pele. A nossa pele, desde que ela esteja intacta, ela não esteja machucada, a nossa pele é uma barreira contra os micro-organismos, tá? Então, por quê? Se você tem um machucado na sua pele, se tem uma picada de inseto na sua pele, você tem o quê? Você tem uma incisão. E nessa incisão pode entrar um micro-organismo e causar um problema de saúde, que a gente vai estudar posteriormente. Então, a nossa pele intacta, sem machucado, sem picada de inseto, ela é uma barreira natural que protege contra a entrada de um micro-organismo, tá? Outra barreira, a nossa lágrima. A nossa lágrima também é uma barreira contra um parasita, tá? A nossa saliva, né? Na nossa saliva, nós temos uma enzima chamada lisozima, que ela é muito importante também para prevenir contra a entrada de alguns micro-organismos, tá bom? Outra coisa, eu não sei se vocês viram a anatomia, né? Nós temos as vibriças. O que são vibriças? Vibriças são esses pelinhos que nós temos dentro do nosso nariz. Tem pessoas que tiram. O excesso não tem problema retirar. Mas se você retira todos esses pelinhos do nariz, que são as vibriças, você está tirando uma proteção muito importante para o nosso corpo. Porque os pelos do nariz, as vibriças, elas retêm o ar sujo que nós respiramos. Quando nós respiramos, nós inspiramos, ou seja, o ar entra para os pulmões, ele tem que entrar um ar limpo. E quem que é o filtro? Quem que filtra esse ar para chegar limpo no pulmão? São as vibriças, são esses pelinhos do nariz. Então, eles são filtradores muito importantes para manter a saúde pulmonar. As pessoas que respiram pela boca, seja por um problema de dentição, ou seja por algum problema de vício, porque às vezes pessoas que respiram pela boca por um vício, né? Pode acontecer de respirar pela boca, né? Por um vício. Aí você não tem esses filtros que são importantes para manter a nossa saúde pulmonar. Então, nós temos a pele, nós temos as nossas lágrimas, a nossa saliva e as vibriças, que são os pelos do nariz, que são barreiras importantes para prevenir a entrada desses micro-organismos que podem causar doenças para o nosso corpo, tá bom? Como eu falei para vocês, agentes infecciosos são os parasitas, são os micro-organismos. A gente vai começar a estudar agora um agente infeccioso muito importante, que são os vírus, tá? O vírus, ele é microscópico, ou seja, nós não conseguimos enxergá-lo a olho nu, só com a ajuda de um microscópio, tá? E o vírus, ele tem uma característica muito importante que vocês não podem esquecer jamais. O vírus, ele não é considerado célula, ou seja, o vírus, ele é acelular. O que significa que o vírus é acelular? Ele não tem as organelas presentes numa célula. Ele não tem membrana, não tem citoplasma, não tem núcleo, não tem material genético que compõe a célula. Então, nós dizemos que os vírus são o quê? Parasitas obrigatórios. O que significa isso? O que é parasita obrigatório? Significa que ele precisa do organismo vivo para sobreviver. Ele precisa do organismo para se reproduzir.
Sem o organismo vivo, ele morre. Então, vocês não podem esquecer desse detalhe. O vírus é acelular, não é considerado célula, e é um parasita obrigatório. Precisa do organismo vivo para que possa sobreviver, para que possa reproduzir, tá bom? Nós temos algumas doenças causadas por vírus: cachumba, hepatite, poliomielite, sarampo, catapora, rubéola, febre amarela, dengue, AIDS, gripes, resfriados e agora o tão temido Covid-19, que nós vamos estudar também. Tá? Aqui estão as principais doenças virais. Nós temos milhares de doenças virais. Aqui são as principais. Tá? Bom, primeira coisa: gripe e resfriado comum. Tanto a gripe quanto o resfriado são doenças causadas por vírus. Mas qual que é a principal diferença? São causadas por vírus diferentes. Eu tenho um vírus que causa gripe e tenho um vírus que causa o resfriado, é a primeira diferença. Os sintomas da gripe, eles são mais invasivos, eles são mais severos do que os sintomas do resfriado. Quando você tem gripe, geralmente você tem uma febre muito alta. No resfriado, não. No resfriado, geralmente você tem uma leve elevação de temperatura ou não apresenta febre. Na gripe, né, você já tem o que é uma tosse com secreção. No resfriado, não. Então, os sintomas da gripe são muito mais acentuados, mais graves do que o sintoma do resfriado, tá? E os vírus causadores são diferentes também. A forma de transmissão da gripe e do resfriado, principalmente por gotículas de saliva. Ao falar, ao tossir, ao espirrar, são os principais meios de transmissão desses vírus, da gripe e do resfriado. Tanto gripe como resfriado, o tempo de duração é de 3 a 7 dias. Né? Tem medicamento específico para gripe e resfriado? Não. Geralmente são os antitérmicos em caso de febre, os analgésicos para dor, hidratação, né? Tomar bastante água, uma alimentação leve e repouso. Né? São para qualquer tipo de virose, para qualquer tipo de doenças virais, né? A orientação do tratamento é essa, tá? Pro alívio dos sintomas. Não há medicamento específico para tratamento de doenças virais, tá bom? Nós temos uma doença, né, muito conhecida e que cresce muito no Brasil e também no mundo, a AIDS, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A AIDS, só para explicar para vocês. Quando nós falamos o paciente é portador do vírus HIV, muitas vezes ele ainda não apresenta sintomas, ele é portador do vírus HIV. O paciente apresenta AIDS, o que significa isso? Significa que o paciente já está manifestando a doença causada pelo vírus HIV. Então, um paciente ele pode ser portador do vírus HIV e não ter a doença AIDS, porque ela não se manifestou, tá? O vírus HIV, né, ele afeta células da nossa defesa, afeta células do nosso sistema imunológico. Eu acredito que vocês tenham estudado em anatomia que nós temos as células vermelhas do sangue e as células brancas. As células brancas são células responsáveis pela nossa defesa, por fortalecer o nosso sistema imunológico quando chega um vírus, quando chega uma bactéria. Então, quando o nosso organismo é invadido por um corpo estranho, seja um vírus ou uma bactéria, a tendência do nosso organismo é de ativar essas células de defesa para que defenda o nosso organismo e combata esse micro-organismo, né? Agora, quando o paciente ele passa a ter a doença AIDS, o que acontece? O vírus HIV, ele ataca as células de defesa.
linfócitos T CD4+. É o nome da célula que é afetada pelo HIV. Linfócito T CD4+. Então, o que acontece? Essas células são afetadas e o sistema imunológico do paciente cai consideravelmente. Então, quando um paciente que tem a doença AIDS vai a óbito, vocês nunca vão ouvir: o paciente foi a óbito por AIDS. Não é a AIDS que vai matar, mas são as doenças secundárias a essa doença. Então, se o sistema imunológico desse paciente estiver baixo, o que pode acontecer? Ele pode ter uma gripe, ele pode ter um resfriado, e essa gripe e esse resfriado levar ao óbito desse paciente, porque a imunidade está muito baixa, tá? É muito comum também o paciente ter tuberculose, pneumonias, meningites, devido ao sistema imunológico muito baixo. Então, o paciente vai a óbito, geralmente o paciente com AIDS, ele vai a óbito por complicações respiratórias devido à baixa imunidade, porque o vírus ataca as células de defesa. Então, a nossa imunidade, ela fica baixa, nós ficamos sem defesa. Tá? Então, isso é muito importante vocês entenderem, que o paciente com AIDS, ele não vai a óbito por AIDS. Ele vai a óbito por complicações causadas por essa doença devido à falta de imunidade. Quanto tempo demora? Geralmente é uma pergunta que me fazem. Quanto tempo demora para o paciente manifestar? Isso depende muito de cada um. Há pessoas que contraem o vírus HIV e demora mais de 5 anos, às vezes 10 anos para manifestar. Por quê? Se a pessoa tem uma boa alimentação, ela faz uma atividade física, ela cuida do teu corpo, ela vai ter uma imunidade muito boa. Então, demora para o vírus se multiplicar. Agora, se é uma pessoa que não tem boa alimentação, não faz uma atividade física, não tem uma boa qualidade de vida, a tendência é que o vírus se manifeste de uma forma mais rápida, tá? Geralmente, assim, no início, quando a pessoa ela começa a ter alguns sintomas, dificilmente ela procura um médico, porque geralmente ela tem um sintoma de uma gripe ou de um resfriado, devido à queda de imunidade. E nunca passa pela cabeça que pode ser o HIV. Então, ela tem uma gripe, resfriado, e isso melhora. Aí nós chamamos de período de incubação. O paciente entra nesse período de incubação ou janela imunológica. O que significa isso? É quando o vírus, é um termo que eu falo, é como se o vírus estivesse dormindo, ele não está se reproduzindo nesse momento. Nesse período de janela imunológica, que o vírus não se reproduz e o paciente não tem sintomas, é um período que pode demorar entre 5 e 10 anos? Pode. Então, se o paciente fizer um exame de sangue, pode dar o quê? Um falso negativo. Por que falso negativo? Porque ele tem o vírus no seu corpo, porém ele não está se reproduzindo. Então, o exame consta negativo, tá? Então, geralmente, quando que o paciente faz o exame e dá positivo? Quando ele apresenta sintomas. E quais são esses sintomas? Emagrecimento muito acentuado, manchas arroxeadas pela pele, diarreias frequentes. Alguns tipos de câncer de pele pode acometer também esse paciente. Então, quando o paciente começa a manifestar os sintomas, né, que eu citei para vocês, é porque o vírus já está se reproduzindo, tá? E a defesa já está diminuída. Existe cura para AIDS? Não. Tratamento. Como que é esse tratamento? O paciente, ele tem que fazer um tratamento com os antirretrovirais, que são medicamentos, são os coquetéis, para impedir a reprodução dessa carga viral, tá? São inúmeros medicamentos que o paciente toma diariamente. No início, né, nos primeiros meses, o paciente ele pode ter
ter uma piora do quadro da imunidade, sentir uma fraqueza mais acentuada, porque da mesma forma que esse coquetel ele tenta evitar a reprodução dessa carga viral, mata células de defesa boas do nosso corpo também, por isso que o paciente enfraquece. E tem pacientes que vão até a óbito pela intensa fraqueza, devido à imunidade muito baixa, tá? E os pacientes que já manifestam a doença AIDS, o coquetel ele ajuda muito evitando aí essa reprodução viral, tá? Só que é necessário uma boa qualidade de vida, uma boa alimentação, atividade física, controle do estresse, para que minimize a reprodução desses vírus. Porém, cura ainda não existe. Existe tratamento para a doença, tá? E como que se contrai a AIDS? Né? A AIDS é uma doença é uma doença sexualmente transmissível, é uma DST, e você contrai através de relações sexuais desprotegidas, em salões de cabeleireiro, né, salões de beleza, compartilhamento, né, de alicates de unha não esterilizados, pode passar a doença também, transfusões de sangue, sem inspeção daquele sangue, pode passar a doença, de mãe para filho, na amamentação também, e durante o parto normal, que tem a troca de secreções de anticorpos de mãe e filho, tá? São as principais formas, e compartilhamento de agulhas em usuários de drogas. Então, são essas as principais formas. Então, o que é muito importante? Para se evitar HIV, relação sexual com preservativo. Se a pessoa ela já é portadora do vírus HIV, ter relação sexual protegida. A mulher engravidou, ela é portadora, ter o parto cesárea para não ter troca de secreções entre mãe e filho. E, muito importante, não amamentar, porque pelo leite é passado os anticorpos da mãe para o filho e durante a amamentação a criança pode ser contaminada, tá? São as principais formas. Eu sempre falo nas aulas, o profissional ele tem que ser ético com o seu paciente, respeitar esse paciente e entender que numa coleta, o profissional da enfermagem vai fazer uma coleta no paciente com HIV, né? Já com a doença AIDS. Utilizando a luva e tomando todos os devidos cuidados, não há problema. E não pode ter preconceito do profissional de enfermagem com esses pacientes, tá? Todo profissional da enfermagem sabe as formas que se adquire e que não se adquire a doença, tá? Beijo no rosto, desde que não tenha secreção, machucado, não se contrai vírus da AIDS. Compartilhamento de talheres e copos, não se contrai vírus da AIDS. Sentar no local que a pessoa com AIDS ela sentou, não se contrai AIDS. Então, AIDS é por sangue e secreção. É dessa forma que você contrai a doença, tá? Então, hoje em dia, né, nos postos de saúde, é ofertado gratuitamente os preservativos para homens e mulheres. Então, assim, hoje em dia, muitos homens e mulheres acabam contraindo AIDS infelizmente, muitas vezes por irresponsabilidade, porque sabe como se prevenir, né? Tem os preservativos de forma gratuita, né? Então é uma doença que dá para você evitar, né? Por ser sexualmente transmissível, tá bom? É uma doença que infelizmente cresce no Brasil e no mundo, né? Então, assim, a melhor forma para se prevenir é a orientação, principalmente dos adolescentes, né? Orientá-los a ter esse cuidado de utilizar o preservativo nas relações sexuais para evitar aí, né, essa doença, tá? É muito importante. E assim, pessoal,
existe uma doença também que assim hoje é muito comum, né? E geralmente essa doença viral ela inicia no final do inverno e começo da primavera, que é o sarampo, tá? O sarampo é uma doença viral, ela é muito conhecida, que uma das principais características são as manchas vermelhas no corpo e febre alta, principalmente nas crianças, tá? É uma doença grave desde que não seja tratada, desde que não seja cuidada, tá? E o sarampo, ele é propagado por meio de secreções de mucosas, como saliva, de indivíduos doentes para não imunizados, tá? Quais são os sintomas do sarampo, pessoal? Febre, tosse, conjuntivite, coriza, fotofobia, que é aversão à luz, manchas vermelhas que não coçam. O sarampo difere da catapora por isso, tá? A catapora é uma doença viral e causa muita coceira e até formação de bolhas com secreção, pus, catapora. O sarampo não, o sarampo são manchas vermelhas pelo corpo, mas que não causam coceira, tá? Prostração, que são mal-estar. As manchas vermelhas do sarampo duram em média, tá? 3 dias. E quais complicações que o sarampo pode dar? Infecções nos ouvidos, pneumonia, diarreia, convulsões e lesões no sistema nervoso. Por que é importante enfatizar as complicações do sarampo? Pessoal, o sarampo, como a maior parte das doenças virais, nós conseguimos evitar, né, o contágio, ou mesmo que a criança ela tenha o contágio do sarampo, se ela é vacinada, a criança contrai o sarampo, porém com sintomas mais amenos, sem grandes complicações, tá? Agora, se a criança não é vacinada, ela não é imunizada, o risco dela desenvolver a doença do sarampo e ter sintomas mais graves e essas complicações que eu citei para vocês é grande, tá? Tem muitos pais que são contra as imunizações, as vacinas. Nesse caso do sarampo é muito importante, porque é uma doença grave e que pode trazer graves complicações se não for cuidada, tá? Então, a vacinação, geralmente a vacina, né, é a tríplice viral, tá? Que é a vacina para sarampo, rubéola e cachumba. A tríplice viral, ela protege contra essas 3 doenças, tá? Com 12 meses de vida e 15 meses. E são ofertadas gratuitamente nos postos de saúde. Então, é muito importante a imunização nas doenças virais, principalmente aqui o sarampo que nós estamos tratando, para que, se a criança contrai a doença, ela não tenha as grandes complicações que eu citei aqui para vocês, tá bom? Por ser uma doença viral, não há um tratamento específico, são os antitérmicos para febre, analgésicos, repouso, hidratação, são as principais formas de você tratar o sarampo, tá? Então, o que difere, né? O que difere o sarampo da catapora é que o sarampo apresenta manchas vermelhas pelo corpo, porém nós não temos nós não temos coceira. A catapora, logicamente, o que causa a catapora é um outro tipo de vírus, tá? Porém, a catapora apresenta essa coceira com secreção, tá? E uma doença, né, que nós estamos hoje em dia, né, muito preocupados e está preocupando, né, não só o Brasil, mas como todo mundo. Eu digo que hoje é mais o Brasil, porque nos países desenvolvidos essa doença já está mais controlada que o Covid-19. O Covid-19 é uma doença ainda desconhecida, vamos dizer assim,
Porque, assim, nós conhecemos um pouco desse vírus, né? Esse vírus que está atormentando, que está tirando a paz das famílias, trazendo muito estresse para as pessoas, porque é uma pandemia, ou seja, é uma doença que está acometendo o mundo todo, né? E essa pandemia que começou na China, né, e hoje está aqui no Brasil, ela está trazendo, né, muitas preocupações para todos nós, né, devido à potência de letalidade dela, tá? Quem são os mais prejudicados? Logicamente que são, né, os pacientes idosos, né, porque geralmente os pacientes idosos, eles apresentam já complicações de saúde, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos. Então, a imunidade já fica baixa e é propícia para esse vírus se proliferar, tá? As pessoas que têm imunidade já baixa, como AIDS, tratamentos com quimioterapia, também são fatores de risco, tá? Crianças, né, o que nós sabemos hoje é que as crianças, elas são assintomáticas. Uma grande maioria, elas não manifestam a doença, mas elas podem passar para as pessoas, né? Por isso que ainda as escolas estão fechadas, pelo risco das crianças contraírem a doença e passar, principalmente para os professores e para todo o corpo docente da escola. O coronavírus, ele hoje, eu vou escrever isso aqui para vocês, ele já matou, o número de óbitos chegou a 131.633 mortes e 4.330.455 infectados, né? Aqui na nossa cidade de Itu, nós percebemos que o número está crescente e o número de óbitos também. Inclusive, na data de hoje que eu estou fazendo esse vídeo, hoje, terça-feira, dia 15 de setembro, faleceu uma profissional da enfermagem, uma técnica de enfermagem aqui da cidade de Itu. Ela foi a óbito por complicações da doença, tá? Antigamente achava-se que o Covid-19 apenas causava sintomas relacionados com uma gripe, mas é muito além disso. É uma tosse seca, sem secreções e dores de cabeça, dores no corpo, que é como se fosse um princípio de uma gripe, só que pode ter manchas vermelhas pelo corpo também. E os casos mais graves, nós temos aí complicações pulmonares. E essas complicações pulmonares, uma falta de ar intenso pode levar esse paciente para a UTI, né, unidade de terapia intensiva, porque esse paciente precisa de uma respiração artificial. Então, é uma doença muito mais grave do que nós imaginávamos. Quando essa doença surgiu no Brasil, em meados de fevereiro, março, nós não sabíamos ainda da gravidade dessa doença, mas hoje nós sabemos que é uma doença muito grave e letal, e que já matou muitas pessoas no Brasil e no mundo, né? E como que é a transmissão, né? A transmissão por vias respiratórias, espirros, ao falar, ao tossir, tá? O contato físico por beijo, por abraços, né? E compartilhamento de utensílios, ferramentas, maçanetas, corrimões e objetos. Por isso que é muito importante nesse momento, né, para desinfecção, a utilização do álcool em gel 70, para fazer a desinfecção dos equipamentos, utensílios, móveis, e a utilização das máscaras para se evitar que ao falar ou ao tossir e espirrar, que você transmita para outras pessoas esse vírus, tá? O período médio de incubação, ou seja, desse vírus, que é o momento que ele está no organismo, mas não se manifestou, é de 14 dias, tá? Que é o tempo que leva para os primeiros é o tempo que leva para aparecer os primeiros sintomas até a infecção, tá? O paciente também sente muita fadiga, tá? Um cansaço extremo ao falar e ao se movimentar também, tá? E qual que é o tratamento para o COVID, né? Por ser uma doença viral, né, geralmente o paciente que apresenta sintomas mais brandos é o afastamento do trabalho por 14 dias, né, com dieta leve,
hidratação, descanso para alívio dos sintomas, tá? Os casos mais graves é necessária hospitalização e, como eu falei, até a unidade de terapia intensiva para respiração artificial, para dar um descanso para esses pulmões. Então, isso depende de paciente para paciente também. Os medicamentos, né, que estão sendo utilizados, né, a hidrocloroquina, né, que até um tempo isso era um tabu, porque não é um medicamento para Covid-19. Foram feitas algumas pesquisas de alívio de sintomas, porém não foi comprovada a sua eficácia. E a ivermectina, tá? Então, a ivermectina hoje é um medicamento que está sendo entregue, né, para os profissionais de saúde e para os pacientes para o tratamento, e percebeu-se melhora no quadro da doença com a ivermectina, tá? Agora, a hidroxicloroquina, alguns médicos optaram por fazer esse tratamento, porém muitas vezes o paciente ou o familiar do paciente tinha que assinar um termo se responsabilizando por isso, tá? É uma doença grave, é uma doença que infelizmente nós não temos uma vacina. O que nós temos são alguns testes que estão sendo realizados por alguns países, inclusive o Brasil, no Instituto Butantan, né? Desenvolver vacinas, porque a vacina, o paciente, o profissional de saúde será imunizado com o vírus. Porque o que é a vacina? A vacina nada mais é do que um micro-organismo tratado no laboratório. Então, o paciente, ele pode até contrair o Covid-19, mas não apresentar sintomas tão graves, como toda vacina. Quando você toma uma vacina, você pode adquirir uma catapora, um sarampo, uma rubéola, mas se você está imunizado, os sintomas são mais brandos do que aquele paciente que não está imunizado. Mas ainda gera muita dúvida em todos nós profissionais de saúde para ver como o organismo humano vai responder a essa vacina, né? Nós esperamos que ela tenha eficácia de pelo menos 90%, né, no corpo humano. E é um vírus desconhecido, né? É um vírus novo para todos nós. Então, nós esperamos que com a vacina nós tenhamos aí uma queda dos casos, apesar que nessas 2 últimas semanas, graças a Deus, nós percebemos uma queda dos casos do Covid-19 em alguns municípios e alguns estados, graças às medidas de prevenção, utilização de máscaras, evitar aglomeração de pessoas, a utilização do álcool em gel. Infelizmente, né, algumas pessoas ainda não têm essa responsabilidade e não têm a noção da gravidade dessa doença, que é muito grave, e infelizmente não tomam medidas de proteção, fazem aglomerações, e não é só questão da sua própria vida, né? Você pode passar essa doença para as outras pessoas e a óbito, né? Quantas pessoas foram a óbito por reuniões de família aparentemente inofensivas, e vários membros da família foram contaminados por essa doença e foram a óbitos. Então, o que vale nesse momento para todos nós é a conscientização e o bom senso. Não adianta uma vacina se o indivíduo não tem a conscientização que é necessário medidas de higiene, evitar aglomerações, né? Quem pode ficar em casa, fica em casa sim. Agora, nós que temos que sair para trabalhar, tomar todas as medidas de prevenção, pensando não só em nós, mas nos nossos familiares, nos nossos amigos, nas pessoas que estão em torno de nós, né? Então, o importante nesse momento que eu posso passar para vocês é conscientização. O povo brasileiro, nesse momento, precisa se conscientizar que é uma pandemia, que é um vírus que realmente é muito agressivo, que ele mata, e o mais importante é que cada um faça a sua parte para evitar mais casos contaminados e mais óbitos. Então, nós precisamos de conscientização,
Não é jogar a responsabilidade no governo, somente no governo, jogar a responsabilidade numa vacina, se a conscientização não começar por nós mesmos. Tá bom, pessoal? Bom, esse vídeo ele ficou um pouco mais longo, né? Porque o início da matéria tem bastante conteúdo, mas na nossa reunião online, através da aula ao vivo, nós vamos conversar mais sobre isso para esclarecer dúvidas e para que vocês não sanem todas as dúvidas principalmente sobre esse assunto do Covid-19, né, que é essa doença viral tão grave que nos assusta atualmente. Então, pessoal, por hoje é isso. Nós iniciamos o conteúdo de microbiologia e parasitologia. Tá falando um pouquinho sobre os conceitos, sobre barreiras naturais contra os parasitas, sobre o hospedeiro intermediário definitivo e sobre algumas doenças virais que nós estudamos hoje, tá bom? No nosso próximo encontro abordaremos outros assuntos e estudem os slides que eu irei passar para vocês. E até a nossa próxima aula. Muito obrigada, boa noite e fiquem com Deus.